Bora RJ, de volta ao nosso preparatório de matemática para você que vai passar no processo seletivo da FATEC, beleza? Que é fundação, bacana? Estou trazendo agora uma questão que envolve aí triângulo retângulo, mais especificamente uma coisa que você tem que ficar muito esperto, que é o tal do triângulo pitagórico. Eu já resolvi outros exercícios desse canal para outros institutos, onde essa ideia de triângulo pitagórico aparece, tá? E aí você tem duas opções para esse exercício, ou você faz muita conta ou você pensa um pouquinho, beleza? Mas legal, vamos começar então direto aí, questão de número 28 diz o seguinte: a figura a seguir representa a trajetória ABC, percorrida por Antônio para ir do ponto A ao ponto C sobre uma superfície plana. Legal, você viu aí o desenho na capa, triângulo retângulo, altura dele 15, a base 20, fechou. Caso Antônio tivesse ido do ponto A até o ponto C, ou seja, o exercício quer a dimensão desse lado AC, em linha reta teria percorrido a menos, você vê que está em negrito aí, quer dizer que isso aí é muito importante, a seguinte distância em metros. Você vê as opções aparecendo aí para você, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer aí é chamar essa distância que vai de A até C, eu vou chamar isso aí de x. E já vou aplicar o teorema de Pitágoras aí que você está vendo. Então x ao quadrado, que no caso é a hipotenusa, porque é o lado que está de frente ao ângulo de 90 graus, é igual um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Não tem problema você colocar 20 primeiro e 15 depois, vai dar na mesma, beleza? O que você tem que olhar nessa situação? Você tem que olhar o seguinte, e aí eu já estou usando a ideia do triângulo pitagórico, beleza? Você tem que olhar para 15 e perceber que 15 é 3 vezes 5. Fechou. Mais, você tem que olhar para 20 e perceber que 20 é 4 vezes 5. Bacana. Você percebeu que esse cara aqui está fixo? 5. 5. Tá? Então, nesse caso, esse x ao quadrado é alguém multiplicado por 5 elevado ao quadrado. Opa, peraí. Você deu uma acelerada. Ó, 3 vezes 5 ao quadrado, 4 vezes 5 ao quadrado. O que o triângulo pitagórico mostra? Estou botando uma foto dele aí para você. Que nesse caso tem que ser alguém multiplicado por 5. Mas como eu tenho 3 e 4, aqui tem que ser 5. Ó. 5 multiplicado por 5 ao quadrado. Só que tudo isso é x. Ó. Beleza. Vou voltar um pouquinho, porque eu dei uma acelerada. Se aqui, por exemplo, fosse todos os catetos, né, que são múltiplos de 3. Então 3 vezes 1, que é 3, 3 vezes 2, que é 6, 3 vezes 3, que é 9, 3 vezes 4, que é 12, 3 vezes 5, que é 15, beleza. Só que de lá, para você ter um triângulo pitagórico, de lá no outro cateto tem que ter, se aqui for 3 vezes 1, aqui tem que ser 4 vezes 1, ou seja, um cateto 3, o outro 4. Conclusão, esse aqui é 5. Se por um acaso, ao invés do 5 tiver 2, você pega 3 vezes 2, 4 vezes 2, ou seja, você tem 6, você tem 8. Aqui tem que ser 5 vezes 2, ou seja, 10, beleza? Se você quiser no lugar do 5 colocar 3, aqui fica 3 vezes 3, que é 9, 4 vezes 3, que é 12, aqui tem que ser 5 vezes 3, que no caso seria 15. Então você vai mexendo com todos os múltiplos de 5, certo? Dessa maneira, usando a ideia do triângulo pitagórico, já concluí. O x que eu estou procurando é 25. 25 o quê? Aí, metros. Beleza. Tá, você achou confuso isso aqui? Não tem problema. Vai no feijão com arroz mesmo. Certo? Qual que é o feijão com arroz? X ao quadrado é igual 15 ao quadrado, 225. 20 ao quadrado, 400. Então x ao quadrado, 625. X é raiz quadrada de 625. X é igual a 25, o quê? Metros. Você vai encontrar o mesmo valor, certo? Só que aqui tem que ter em mente o seguinte, cada minuto da prova ele é importantíssimo. Ele pode significar outra questão que você vai fazer e isso pode representar a sua entrada na FATEC, certo? Então se você já visualizou que aqui é 3 vezes 5, que aqui é 4 vezes 5, o x só pode ser 5 vezes 5,
Você já matou o exercício, já partiu para o abraço, já ganhou tempo, já mexeu com outra questão da prova. Beleza? Legal, respondemos a questão do exercício? Não, olha lá as respostas. Não tem o 25. Por quê? Porque a gente tem que reler a pergunta, olha lá. Caso Antônio tivesse ido do ponto A até o ponto C, caso ele tivesse ido, ele andaria 25 metros. Em linha reta, teria percorrido a menos a seguinte distância em metros. Ó, então se ele vai de A até B e depois ele vai de B até C, se ele vai de A até B, andou 15 metros. Se ele vai de B até C, andou 20 metros. Conclusão, se ele fez esse caminho, deu 35 metros. Beleza? Agora, se ele foi direto de A até C, ele andou 25. Ou seja, ele andou a menos 35 menos 25, que no caso é 10. Fechou? Resposta correta para esse exercício, letra C. Espero que você tenha gostado. Eu retorno em breve com mais aulas para vocês. Até!